Que a infinita misericórdia de Deus e de Jesus nos envolva a todos, hoje e sempre. Então, nesse momento, nós vamos esquecer as nossas preocupações de natureza material e, para isso, nós vamos fechar os olhos. Vamos procurar esquecer os pensamentos inferiores, vamos procurar nos concentrarmos nesse momento, neste ambiente, nas palavras que nos serão dirigidas, com a assistência da espiritualidade, desses queridos amigos espirituais que aqui se encontram, para nos amparar, para nos iluminar, para nos proteger. Então a gente roga a eles para que eles nos auxiliem no entendimento das lições que nos forem deixadas. E gratos somos por mais esta oportunidade de aprendizado, e que assim seja. A palestra tem como tema o Antigos e Modernos Sistemas do Mundo. Esse tema é do capítulo 5 do livro A Gênese. A Gênese é um dos livros que formam o Pentateuco kardeciano. Fala sobre os milagres e as predições. É um livro bem científico, que faz a abordagem de uma série de temas dentro da doutrina espírita. Para nós falarmos deste capítulo em específico, nós vamos relembrar dois princípios básicos da doutrina espírita. E lembrando que a doutrina espírita não é uma criação de seres humanos, é o ensino dado pelos espíritos desencarnados. Uma vez que nós estamos aqui transitórios, nós é que estamos longe de casa. A nossa verdadeira casa é na espiritualidade. Então, se nós estamos aqui, nós temos um corpo de carne, nós temos uma nova oportunidade que se chama reencarnação, e o grande objetivo de nós estarmos aqui é a nossa evolução espiritual. E quando a gente fala sobre isso, nós vamos nos remeter num dos princípios básicos da doutrina espírita, que é sobre a existência de Deus. E não tem como nós não falarmos de Deus, esse Pai de soberana justiça e bondade, que criou a todos nós, a tudo que existe no universo, nos criou com as mesmas condições, todos nós simples e ignorantes, somos viajores neste mecanismo de evolução e já temos uma bagagem acumulada de outras existências já vividas. E isso que explica uma série de questões que muitas vezes nós nos perguntamos. A diferença entre muitos de nós, uns têm tanta inteligência, outros vêm na idiotia, uns têm tanta saúde, outros vêm na doença, uns têm tanta facilidade material, outros vêm na penúria. Então, se a gente começar a analisar, a gente vai dizer, mas Deus é injusto? Que a uns concede tantas bênçãos em detrimento a outros que sofrem tanto? Então nós vamos perceber que Deus é um Pai de justiça e bondade. E quem veio nos trazer isso, essa informação, foi Jesus. Porque no passado se pensava que Deus era um Pai vingativo, cruel e que queria o mal dos seus filhos. E nós fomos vendo, aprendendo com Jesus, de que Deus não é esse Pai vingativo. Muito antes, pelo contrário. Ele é um Pai amoroso e que quer de nós o bem. E neste querer bem é um Pai que nos diz muitos nãos, que nos dá muitas oportunidades. Que é um Pai que não nos atende em relação aos nossos caprichos, mas sempre com relação às nossas necessidades. E tudo aquilo que nós temos, o universo, os mundos, foi criação divina. Como nós teríamos capacidade? Alguém nos criou.
E quem nos criou foi uma inteligência superior, não igual a nós, que muitos fantasiam como aquele velhinho de barbas brancas, porque nós temos a tendência de colocar Deus no nosso pé de igualdade. Mas não, ele é um pai, ele é superior a nós. E como nos criou a todos, então nós somos irmãos do ponto de vista desta filiação divina. E sendo irmãos, todos nós vamos caminhar em busca da fraternidade universal. Que interessante isso. E quem nos colocou isso foi Jesus. Quando Jesus veio nos trazer essa paternidade amorosa de Deus, essa justiça de Deus, porque nós vemos muitas injustiças no mundo material, mas muitas mesmo. Mas Deus não é injusto. E as leis divinas são soberanas e elas nos regem. Então Deus nos cria assim como todos os mundos. Então este princípio basilar da doutrina espírita não pode ficar esquecido. Porque sem Deus nós não somos nada. Nós não somos nada. Nós precisamos de Deus, nós precisamos desenvolver a nossa espiritualidade. E muitas vezes nós sofremos por conta que nos afastamos desta verticalidade para com Deus. E a gente sofre, porque é aquele filho rebelde que não aceita as questões, que não aceita as dores, que não tem esse entendimento. Então a gente tem que perceber que nesta nossa viagem, porque somos viajores, estamos transitórios aqui, nessa viagem nós viemos com um objetivo. E para esta viagem nós trouxemos bagagens, muitas bagagens ou poucas bagagens, mas não são bagagens materiais, são bagagens referentes às conquistas outroras que nós tivemos, mas também bagagens nem tão boas assim, que são as nossas imperfeições morais que a gente tem que aprender a lidar com elas, a nos autoavaliarmos, a reconhecermos essas nossas imperfeições e nos melhorarmos. E isso é para todos nós. Então, problemas, dificuldades, desafios, quem não os tem? A diferença que existe é como nós enfrentamos os desafios que a vida nos coloca, através das pessoas ou das situações que se nos apresentam. Como que a gente enfrenta? Qual a diferença entre pessoas que mantêm a fé, que mantêm a confiança, que têm otimismo, que não se queixam, em relação àqueles que estão sempre queixosos, reclamando como se eles tivessem um fardo extremamente pesado a carregar. Mas nós temos que lembrar que Jesus disse que o jugo dele era suave, o fardo era leve. Quem torna o fardo pesado nessa nossa experiência evolutiva que nós estamos agora somos nós. Porque nós nos carregamos de coisas inúteis dentro dos nossos corações. Então esta reflexão que nós faremos sobre a caminhada da humanidade, porque todos nós estamos a caminho da luz, nós temos que falar de Deus. Nós temos que falar de Jesus, não tem como. Jesus é o governador do planeta. Jesus é aquele irmão mais velho que veio nos ensinar a lei do amor, a lei da fraternidade universal. E nós ainda estamos engatinhando neste processo evolutivo, porque nós ainda não sabemos o verdadeiro significado deste amor ensinado pelo Cristo. Nós ainda somos imaturos, crianças espirituais. Já deixamos as cavernas, já está de bom tamanho.
É o período das cavernas, mas às vezes nós somos mais cavernosos do que os primitivos. E olha que nós estamos falando de 2025. E as nossas reflexões vão apontar para antes de Cristo, para quando os filósofos, que não tinham instrumentação nenhuma, eles tinham que definir o que eles estavam vendo, encontrar respostas às suas indagações. É o que nós fazemos todos os dias. Não nos questionamos, ou deveríamos nos questionar. O que estamos fazendo aqui? Qual é o nosso objetivo de estarmos aqui? Estamos filosofando, buscando sabedoria, quando nós começamos a nos questionar. E nós temos que nos questionar sempre. Qual é o significado da vida? E nós temos tantas belezas a relatar que fazem parte da criação divina, inclusive nós. Nós somos parte da criação divina. Olhemos para nós, para o nosso corpo físico, para essa máquina extraordinária que abriga o nosso espírito, que é a casa do nosso espírito. E como nós deixamos de cuidar desta casa. Fisicamente e espiritualmente, deixamos de cultivar o nosso espírito, valores e virtudes. E um outro ponto importante que nós temos que destacar como ponto básico da doutrina espírita é sobre a pluralidade dos mundos habitados. Não existe só a Terra habitada. Todos os mundos que gravitam no sistema, nos universos, que são muitos, são habitados por seres extracorpóreos. Né? Nós estamos aqui na Terra, num corpo extremamente pesado, é um escafandro, é uma armadura o nosso corpo físico. Ele é pesado. A gente tem que manter esse corpo, nutri-lo, trabalhar, cuidar dele. Mas ele é a morada do nosso espírito, é uma criação de Deus. Já pensamos na beleza que é o nosso corpo físico, no conjunto das células, na visão, na audição, em todos os órgãos, os sistemas que compõem o nosso corpo, é uma criação de Deus. Então só isso já basta para a gente ver o quanto Deus é bondoso para conosco. Não é verdade? Então lá na Gênese, eles nos colocam, os espíritos nos colocam que no princípio, quando o homem lá nos seus primórdios, ele sempre tentou explicar os fenômenos da natureza. Aliás, é o que a ciência faz, é observação dos fenômenos da natureza. Como que a natureza se compõe? Nós não gostamos de observar o céu, as estrelas, a lua, o sol. Não é verdade? Tudo tem um mecanismo de perfeição no seu tempo certo, no momento certo. Foi tudo tão bem organizado que só pode ser a suprema inteligência. Então, no começo, o homem sempre tentou explicar. Nos gregos explicava a natureza humana usando os deuses. O deus do sol, o deus da lua, o deus do trovão, mas na maioria das vezes eles buscavam fazer com que os deuses eram iguais aos seres humanos. Que os deuses tinham as mesmas fragilidades nossas. Que os deuses desciam à terra, namoravam com os encarnados, tinham filhos com os encarnados, os semideuses. Ainda temos aqueles que se acham semideuses, ou aqueles que se acham deuses. Como nós somos infantis, nós somos muito infantis. Então essa preocupação de observar as leis da natureza sempre existiu. É o que o homem faz. Ele observa a rotação dos astros, como a natureza se comporta. Aliás, a natureza tem muitos ensinamentos.
né? Se a gente pegar na natureza uma sementinha e deixarmos uma semente em cima de uma mesa, ela pode ficar muitos anos ali. A gente pode deixar uma semente dentro de uma gaveta, ela vai ficar ali. Mas se a gente pegar aquela semente e colocarmos na terra e dermos condição para aquela semente se desenvolver, ali tem uma árvore. A gente já parou para pensar que essa semente, quando colocada na terra, cada semente tem a sua utilidade. Tem sementes boas, sementes más. Sementes de ervas daninhas que a gente tem que ir lá arrancar. E como elas se multiplicam, não é verdade? Então a gente está sempre lá tentando tirar aquela semente para que o nosso jardim fique florido, fique bonito. E aquela semente, nas condições que ela precisa, de sol, de luminosidade, de nutrientes, ela vai se desenvolver. E nós teremos um alimento, nós teremos algo que vai nos fornecer vestuário, alimentação, moradia. A gente já pensou nisso? A beleza de Deus? Então o homem sempre buscou entender tudo isso. Olhava para o céu e ficava conjecturando. Mas aqui eles acreditavam que a Terra era o centro do universo. O sistema geocêntrico, o geocentrismo. A Terra, pelas observações com que esses filósofos, com que esses pensadores, dentro daquele mundo, daquelas condições que eles tinham, eles imaginavam no passado que a Terra era o centro do universo. Imaginavam que a Terra era plana, pelas observações que eles faziam da natureza, dos fenômenos da noite e do dia, do frio, do inverno, das estações do ano, com as condições, com os elementos, com as ferramentas que eles tinham, e que eram poucas. Eles acreditavam que as estrelas eram pontos luminosos que ficavam no firmamento aderidas, coladas ali. Eles acreditavam que a formação das nuvens ela não acontecia pelo ciclo das águas que nós estudamos, porque a formação das nuvens ela obedece ao ciclo das águas. E na natureza foi tudo tão planejado por Deus que nós temos aqui, a gente chama de balanço de massa. Não se cria nada, se transforma, se renova. E eles achavam que naquele firmamento tinham frestas e a água caía por ali. Aí chovia. Hoje a gente dá risada, mas na época era o que eles tinham para explicar. E eles queriam explicar esses fenômenos. Eles tinham total ignorância das leis que regem o universo. Total ignorância. Até que perceberam que a Terra não era plana, era redonda. Mas ok, nós já pensamos que nós estamos pendurados no espaço? Já pensamos isso? Nós estamos gravitando. Nós estamos na Terra gravitando no espaço. Aí os indianos achavam que tinham elefantes brancos que seguravam a Terra apoiados num grande pássaro. Eram muito criativos, né? Então, com o tempo, a visão do céu e do inferno, o que eles imaginavam? Que o céu, por quê? Porque o homem sempre teve a dualidade do bem e do mal. O mal é a ausência do bem. E o bem é uma conquista nossa. Então, eles imaginavam também o que seria o céu, o que seria o inferno. O inferno está nas profundezas da terra. E o céu está lá no alto. Hoje a gente estuda na doutrina espírita que nós temos a Terra e ao redor dela nós temos muitas camadas. E o nosso pensamento como fonte criadora cria o céu e o inferno, porque eles são estados de consciência. Quando fazemos o bem, criamos o céu.
o céu interior. Quando fazemos o mal, criamos o inferno dentro de nós. Então são estados de consciência. Mas naquela época, há muito tempo atrás, eles queriam explicar o céu e o inferno. Porque o homem também se pergunta, mas por que tem gente que é tão perversa? Por que tem gente que é tão má? Por que tem gente que se compraz no sofrimento alheio? Por que tem gente que torce que as pessoas vão mal? A gente nos pergunta isso todos os dias. Por que a perversidade do ser humano? Tendo tudo isso que nós temos. Porque Deus nos faculta o livre-arbítrio, o poder de escolher se nós queremos o céu, ou se nós queremos o inferno para dentro de nós, para os nossos corações. Também o movimento dos astros, eles começaram a perceber. Tales de Mileto era um filósofo. No ano de 600 a.C., ele começou a perceber os movimentos das eclipses, que nós estudamos hoje, as eclipses solares, eclipses lunares. Um século depois, nós já temos Pitágoras descobrindo os movimentos de rotação e translação. Vejamos a magnificência de Deus, nos dar a inclinação exata da Terra, o movimento ao redor do próprio eixo, que nos dá o dia e a noite, o movimento de translação ao redor do astro-rei, o Sol, que nos dá as estações do ano. A gente já parou para pensar por que o nosso dia tem 24 horas? Por que ele não tem 22? Por que ele não tem 25? Porque tudo é muito bem calculado. Tudo tem um porquê. Ao redor da Terra, os raios, os escudos que nos protegem contra a radiação, porque senão nós torraríamos, contra a radiação do Sol. Quem que fez tudo isso? Quem que proporcionou tudo isso para nós? E olha que nós somos muito pequenos. Analisando todo esse universo, o sistema solar, a Via Láctea, a gente nem aparece ali, né? A gente já se viu numa foto, quando tiram da Terra, alguém já se viu? Então nós somos muito pequenos, não é verdade? Muito pequenos e com tanta soberba. Há pessoas que vivem o dia de hoje sem saber que existe o amanhã. Existe o amanhã. E hoje é o dia do plantio. A colheita do ontem, o plantio, e colheremos amanhã. Então eles se preocupavam. Hiparco de Alexandria, estamos falando do Egito, em 160 a.C., ele inventou o astrolábio. É lógico que eram espíritos evoluídos que reencarnaram na Terra para trazer esses equipamentos, para trazer progresso para a humanidade, porque eles não tinham outros elementos. E aí ele começa a perceber as revoluções da Lua, dos astros. E esses elementos que nós falamos agora, levaram 2000 anos para serem populares. 2000 anos. E olha o que nós temos hoje, né? A tecnologia na nossa mão, o celular na nossa mão, que nos conecta com o mundo inteiro, né? Que é um instrumento do bem, que pode ser usado para o mal também. Nós estamos meio perdidinhos com isso. A gente tem que voltar para o eixo. E aí na era cristã, nós estamos falando, depois de Cristo, 140 depois de Cristo, nós temos Ptolomeu, filósofo. E aí ele vem falar do sistema geocêntrico. Aí depois ele achava que a Terra era o centro do universo. Aí surge Copérnico. Quando surge Copérnico? Em 1472. Vimos o salto?
160 para 1472. Aí Copérnico vê, percebe, estuda que o centro é o Sol, o sistema heliocêntrico. Então há uma evolução da humanidade assim. Mesmo que uns digam, está tudo perdido. Não, não é verdade. Há muito mais gente boa do que má. Que bom para nós, né? Há muito mais gente. Só que tem assim, o bem, o mal e os água morna. A gente sempre diz, né? Aqueles que ficam em cima do muro. Vamos cuidar de ficar em cima do muro. Sabe por quê? Porque o muro não é dos espíritos bons. Ficar em cima do muro é uma posição cômoda. Nós temos que sair do muro e tomar um nada. Porque a omissão dos espíritos bons faz com que os maus tomem conta. Nós temos que ter a ousadia dos espíritos maus. Quando os bons tiverem a ousadia, pode ter certeza que muita coisa vai mudar. Isso vale para a nossa família. Quando os pais têm autoridade perante seus filhos, que se perdeu, hoje, por favor, né, não dá para falar nada. Tudo ofende, tudo magoa, tudo machuca. Não dá mais para falar nada. Parece que a gente tem que ficar pisando em ovos, assim, porque... O que é isso? Nós temos que ter autoridade dentro dos nossos lares como pais. E não autoritários. Aqui é humano, tu me obedece, assim, assim, assim. Então estamos falando lá no século 1609. Olha lá, 200 anos já se passaram. Aí nós temos Galileu Galilei. Era um físico, Galileu Galilei. E aí vem nos trazer que as estrelas não têm luz própria. As estrelas são iluminadas pelo Sol. Olha que interessante, né? E aí a gente reflete na beleza da obra de Deus. E nós temos que cuidar desta obra. E a gente tem que cuidar de nós, porque nós somos obras de Deus. E nós não estamos mais no passado, nós estamos no ano de 2025. Muito se avançou do aspecto científico, mas moralmente a gente está ainda em cima do muro. Então a gente tem que ver, quando Jesus nos advertiu que o teu dizer seja sim, sim, não, não. Jesus nos falou isso. Busquemos a verdade. Buscai a verdade e a verdade vos libertará. Nós temos que ser buscadores da verdade. E a verdade é: Deus é o nosso Pai de soberana justiça e bondade. Nós somos os seus filhos, alguns filhos extremamente rebeldes, alguns filhos já despertos, rumando a caminho da luz. É um processo demorado, mas nós temos que começar. Nós não podemos abandonar o barco. Nós temos que ser otimistas. Vejamos o que era no passado e que nós temos hoje. Nós temos tanto hoje. E às vezes não somos tão pobres. Como aqueles que têm muito dinheiro. Eles só têm dinheiro. E a gente não pode só querer ter dinheiro. Nós temos que desenvolver a nossa espiritualidade. E todos nós que estamos aqui, nós temos todas as ferramentas para o sucesso, espiritualmente falando. Todos. Porque ninguém reencarna para falir. Nós reencarnamos para vencermos a nós mesmos. Então nós vamos nesse momento chamar os médiuns para que a gente receba a fluidoterapia.
lembrando que é preciso que nós estejamos receptivos. E nesse momento, nós vamos agradecer. Agradecer a Deus, nosso Pai de justiça e bondade, por todas as bênçãos que nós temos todos os dias. Vamos agradecer esses ensinos que os benfeitores amigos nos trouxeram, para que hoje nós estamos muito mais evoluídos do que no passado e estamos a caminho da luz. E que nós levemos daqui fluidos de luz, de cura, para que eles possam nos auxiliar e que nós saiamos daqui muito melhores do que quando aqui chegamos. Muito obrigada. E que assim seja.